Boa noite, meus irmãos. Damos boas-vindas àqueles que prestigiam mais essa atividade da nossa casa, nessa noite tipicamente curitibana, né? Mas felizmente não choveu, pelo menos um dia sem chuva. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar início aos trabalhos, como de hábito, pela prece. Querido amigo e mestre Jesus, nesse instante em que buscamos reunir os pensamentos, queremos te agradecer, Senhor, pela oportunidade de aqui estarmos, reunidos em teu nome, para mais uma noite de estudos, de confraternização, de aprendizado, para levarmos conosco um pouco mais de conhecimento sobre os mecanismos da vida, das dificuldades que enfrentamos nessa etapa da nossa jornada. Te pedimos, Senhor, nesses dias tão difíceis, que a tua misericórdia se estenda sobre os quatro cantos do mundo, aliviando as tensões, minorando a violência, fortalecendo aqueles que sofrem as consequências das intempéries, das guerras, de tantas motivações de sofrimento e de dor, com tanta orfandade, tantas mortes, tanta destruição em pleno século XXI. Dá-nos, Senhor, que a tua presença, através dos ensinamentos do Mestre Jesus, possa nos indicar o caminho, a melhor forma de enfrentarmos esses dias tão turbulentos, para que a tua paz possa prevalecer e que cada um de nós seja capaz de oferecer um pouco mais nessa luta permanente em busca de dias melhores e de mais paz. E pedimos, por fim, bondoso Mestre Jesus, que a tua presença se faça entre nós, que teus mensageiros espirituais possam inspirar a nossa Adriana e que cada um de nós possa sair daqui levando um pouco mais de conhecimento e principalmente dessa tua paz que nos envolve nesse instante. Que assim seja, Senhor. A palestra de hoje está a cargo da nossa querida Adriana Martins. Adriana é uma trabalhadora de alguns anos da nossa casa, esposa do nosso Marcos, mãe da filha linda que a visita, mora na Europa agora, mas agora alegra o casal com a sua presença e a todos nós com essa visita. Mas a Adriana é oriunda do Rio de Janeiro, já está há alguns anos conosco, sempre dando a sua colaboração nas atividades da casa, principalmente na área de coordenação e de divulgação da doutrina espírita através das palestras. Ela que é professora universitária e que nos dá o prazer da sua colaboração com a palestra desta noite. Adriana Martins. Muito bem, muito boa noite a todos e todas. Muita alegria estarmos aqui na noite de hoje, nesse acolhimento, nessa energia que nós sentimos, que alegra os nossos corações, nos acalenta a alma. Nos dias tão turbulentos, como disse o nosso querido amigo Joaquim, onde precisamos orar e vigiar muito. O tema que nós, então, pensamos em trazer para a reflexão da noite de hoje diz respeito à luminosidade, à luz, caminho que temos que percorrer, que vamos encontrar muitas situações, em muitas circunstâncias,
Algumas vezes a caminhada fica um pouco difícil, vem a dor, vem o sofrimento, vem as brigas, as dissensões, mas em outros momentos temos muitas alegrias, momentos de felicidade, né? Como, por exemplo, a nossa filha, que já mora fora há mais de 5 anos, quando ela vem é motivo de festa. Todo dia eu pergunto para ela, o que você quer comer hoje? Qual o cardápio? O que você quer? O que você gosta? Né? Vou trabalhar e volto correndo para casa para poder estar com ela. Momentos de alegria, momento de estar com as pessoas que a gente ama, momento de receber uma notícia que nos felicita o coração, né? uma benevolência. Então, escutamos lá fora tantas situações e que depende de nós, como nós vamos encarar, né, as circunstâncias da vida. Então, inicialmente, nós pensamos mesmo em trazer esse tema para vocês, mas lembrando primeiramente do nosso amigo incondicional de nossas vidas, o amigo Jesus. Então, nesse caminho, nessa trajetória, Jesus afirmou: vós sois a luz do mundo. Todos nós somos a luz do mundo. E aí nós nos perguntamos, será? Será que quando a gente escuta um desaforo, a gente fica como? Como será que fica, né, a nossa paisagem mental? Quando a gente, então, usa de violência para com o nosso irmão, como que fica, né, a nossa temperança íntima no coração? Então, quando Jesus afirma para nós essa frase, vós sois a luz do mundo, se quiser vir até mim, carregue a sua cruz, porque comigo o fardo se torna leve e o jugo se torna mais suave. Eu não estou aqui nesse mundo para poder ter as glórias da terra, mas sim as glórias do céu. E é com essa performance de Jesus, que é o Espírito, que foi o Espírito mais evoluído, que já habitou aqui no nosso planeta Terra, ele que nos coordena, ele que brilha tal qual o sol que nos governa, ele deixou uma mensagem inigualável. Tanto assim a sua importância que ele conseguiu dividir a humanidade em 2 grandes momentos. O primeiro deles, antes de Cristo, e o segundo, após o Cristo. E ele não nos deixou órfãos, e ele nos prometeu um Consolador prometido. Ele nos prometeu que nós não ficaríamos aí à deriva, sem um norte, sem uma luz para poder perseguir. E ele então promete que esse Consolador estaria em nós e ficaria conosco. O tempo passou e vem então uma pessoa muito especial para poder nos ajudar com a sua missão. Quem será, gente? Quem será? Em outubro. Aconteceu em outubro o nascimento dessa pessoa que iria ser o grande codificador da doutrina espírita. Então, nós temos aí Hippolyte Léon Denisard Rival, né? Ele que trouxe para nós, né, como professor, como mestre, ele trouxe para nós uma lição que vai ficar eternamente conosco, tal qual Jesus havia prometido. Então a gente fica ali refletindo, qual foi a sua missão? Qual foi a missão de Allan Kardec, que na verdade foi um pseudônimo, né, que na época houve a necessidade de toda essa transformação para que pudéssemos, então, chegar até os dias de hoje, né, no século XXI, com todo esse arsenal, com todo esse armazenamento de informações que veio com a codificação da doutrina espírita. Então, na verdade, Allan Kardec foi o codificador da doutrina dos espíritos. Então, a doutrina espírita, o espiritismo, não tem uma personificação, tal qual aconteceu com as 3 revelações que a humanidade teve. A primeira delas, Moisés. A segunda, Jesus.
cristianismo. E a terceira, o espiritismo. Mas e Allan Kardec, qual é a sua missão então? Então, o espiritismo não é de Allan Kardec. Allan Kardec codificou uma doutrina dos espíritos, que estaria conosco dentro de nós. E eu me lembro, há muitos anos, pessoal, e aí eu nem vou contar quanto tempo, tá, gente? Nem vou contar quanto tempo. Eu era muito jovem. E nós frequentávamos a mocidade, lá no Rio de Janeiro, em Niterói, e tinha um orador espírita que ele era, assim, uma pessoa muito... Ele trazia uma leveza quando ele trabalhava com algumas situações. E ele, então, dizia que a doutrina espírita, a gente tem 3 momentos. O primeiro momento, ele dizia, é quando nós adentramos no espiritismo. E a gente vem muito curioso para saber o que acontece. Será que a mesa vai voar? Será que vai ter psicografia? Será que vai ter alguma coisa? Ai, será que eu vou receber mensagem de alguém? Então você entra na doutrina, naquela expectativa. O que eu vou encontrar? E você vai entrando, você vai conhecendo, você vai estudando, até que chega um momento, que aí é de cada um, que a doutrina entra em nós. Ela entra profundamente em nós, no ser. Então ela começa a se transformar, alguma coisa começa a sinalizar. Quando nós, então, começamos a aflorar, a nos sensibilizar com algumas situações e começamos a ver, puxa, isso que eu fiz não foi bacana, isso que eu falei não foi de bom tom, eu já estou ficando incomodada quando eu violo o direito do outro. O meu direito, inclusive, começa ou termina quando eu tenho a visualização que o outro também tem direito. E hoje nós vivemos numa situação, num espaço democrático, em que o respeito, acima de tudo, é a válvula mestra para que a gente possa ter um convívio sadio e harmônico no seio social. Então, a doutrina já está nos transformando, é aquela coisa da consciência, é o bip, vai bipando, puxa, eu preciso ser mais benevolente, eu preciso perdoar mais, eu preciso ser mais resiliente com as dificuldades do outro. E, enfim, chega o último e o mais incrível momento da doutrina, é quando ela sai de nós. Então eu entro, conheço, ela entra em mim e eu começo a me transformar. Afinal de contas, como que se reconhece a verdadeira espírita? Através da sua transformação moral e os esforços que faz para poder domar, para poder analisar, para poder verificar as más inclinações. Está lá no Livro dos Espíritos, está lá no Evangelho. E esse terceiro momento, diz esse orador espírita, o nome dele era João Carlos, já falecido faz tempo. E ele dizia, o lindo momento é quando a doutrina espírita sai de nós. E como essa doutrina espírita vai sair de nós? Através da caridade, através do amor em ação. Então, eu ver o outro as dificuldades que eu também tenho. Eu sentir no outro a dor que eu tenho quando eu agrido e se eu pensar, se eu for agredido, que dor que o meu semelhante vai sentir? E aí a gente volta ao Mestre Jesus. Qual é o primeiro mandamento? Perguntou Nicodemos, o doutor da lei à época, para o testar. E Jesus então diz, amar a Deus sobre todas as coisas. E Nicodemos, não muito satisfeito, tá bom. E o segundo? Amar ao próximo como a si mesmo. Então só aí a gente já tem 2 situações para a gente poder analisar. Primeiro, o amor. E segundo, se a gente não se amar, como é que a gente vai amar o outro? Se a gente não valorizar que eu sou uma criatura, que tem o Deus, que é o Pai Criador, que tem Jesus, que veio inaugurar a segunda revelação, nos ensinando o perdão, a humildade, a caridade. Se eu tenho meus entes queridos e as grandes oportunidades que tenho para evoluir, nos mostrando, nos sinalizando aquilo que eu preciso para poder construir um ser melhor, mais humanizado, vamos dizer assim, eu então preciso agradecer. Eu então preciso verificar o quanto eu tenho que me amar. Só pelo fato de eu ser filha de Deus.
só pelo fato de eu estar aqui, com a oportunidade bendita da reencarnação. E aí a gente continua. Vem a terceira revelação e vem a codificação espírita. Então a gente inaugura, né, com esse professor, com esse mestre que nasceu em Lyon, na França, no dia 3 de outubro. Então a gente vai trazer duas grandes figuras aqui para vocês. Né? Tem muitas outras, mas a gente escolheu essas duas figuras. Um é Allan Kardec, o pseudônimo dele, né? Que foi lá por 1804, veio ao mundo para poder iniciar, né, a sua trajetória, a sua missão. E se ele falhasse, como é que ia ficar? Nós não íamos ter a codificação espírita? Íamos sim. Tá? Então, outros espíritos de escola já estavam sendo preparados para cumprir a sua missão. Mas Kardec, vamos combinar, deu conta e deu muito bem o seu recado. Ele então trouxe para nós, inaugurou essa nova era, quando ele começa toda a sua trajetória, e muito jovem ainda, muito estudioso, inclinado nos estudos das ciências e da filosofia. Ele foi levado para o famoso Instituto de Educação Pestalozzi, pelo qual ele foi discípulo, na Suíça, onde ele estudou e se formou em pedagogia. Agora vem ela. Quem é ela? Se Allan Kardec teve uma missão maravilhosa, nós não podemos esquecer, e aqui eu quero deixar uma homenagem especial, na figura da Amélie Gabrielle Boudet, com todas as mulheres. Então, tempos passados, e ainda não muito, né? Não muito passado, nós tínhamos, até mesmo aqui no Brasil, uma sociedade demarcada pelo patriarcado, onde as situações de gênero eram muito complicadas. Para o homem, tudo. Para a mulher, quase nada. Tanto assim que passamos um período que nós éramos consideradas relativamente incapazes. Então, nós éramos subjugadas pela figura paterna e depois íamos para uma situação do casamento, que na maioria dos casos era casamento arranjado. Você não conhecia o seu consorte, mas você teria que casar com ele por uma imposição da sociedade. E o tempo foi passando, as gerações foram, né, se transformando, o seio social hoje diferentemente, mas naquela época vocês imaginem como que a Amélie, a doce Amélie Boudet, a querida companheira de Allan Kardec, o que ela deve ter passado. Então, a gente tem que render a homenagem à nossa queridíssima Amélie Gabrielle Boudet. E em vários momentos, em vários trechos da vida do nosso querido codificador, nos momentos em que ele tinha uma certa fragilidade, quem que estava ali dando apoio? Era a doce Amélie. Então ela também, né, ao contrário que muitas pessoas na época achavam, mas mulher, será que mulher pensa? Será que o que ela é? Ela deve lavar roupa muito bem. Pessoal, ela era professora de letras, da ciência, e junto com seu esposo, eles então conseguiram desenvolver um grandioso trabalho. Inclusive, os dois, eles ofereciam palestras e cursos gratuitos. Atenção agora, química, física, anatomia comparada e astronomia. Então, para vocês terem uma ideia de que, será que a Amélie teve a sua missão? Qual será a sua missão? Dentro desse propósito, então, em que ela utilizava-se... Opa, ficou branquinho aqui? Agora. Ela, então, como professora, com diploma no primeiro lugar da sua classe, na escola normal leiga, ela também teve a orientação pestalozziana. Além de tudo isso, de um currículo admirável, ela foi poetisa e artista plástica, com domínio das técnicas tradicionais.
Então, para a gente poder perceber, né, que aquela história, né, atrás do grande homem há uma grande mulher. Hoje em dia não é atrás coisa nenhuma, está tudo junto. Está tudo junto porque nós hoje estamos vivenciando que, inclusive a doutrina espírita está aí para dizer isso para a gente. O espírito tem sexo? Então hoje a gente pode vir como homem. O corpo. Amanhã a gente pode vir em outro corpo. Então, o que a gente quer trazer para vocês, né? Quando Jesus fala, vós sois luzes, todos nós temos o potencial. Incomparavelmente, sem situação de homem, mulher, alto, baixo, cor, raça, credo, ideologia. E por isso que é tão difícil para nós verificarmos o mundo que está. Quando Joaquim, muito bem pontuado, ele na prece, ele traz, nunca a gente teve tanta necessidade de paz. Então, enquanto o mundo ele se tumultua, e no Livro dos Espíritos tem uma questão importantíssima que Kardec questiona, mas por quê? Por que tanta guerra? Por que tanta briga? Por que tanta violência? Então os Espíritos respondem, quando nós chegarmos lá do fundo do poço, que a gente perceber que se nós não formos um pouco mais caridosos, se nós deixarmos o egoísmo, o orgulho de lado, a humanidade vai ser feliz. Nós vamos encontrar a luz. Por isso, o caminho da luz. Como que nós vamos encontrar esse caminho? A transformação não vai vir de fora para dentro. Vai ser de dentro para fora. Então, a gente até analisa, né? Em que momento eu estou na doutrina espírita? Em que momento eu estou? Entrei na doutrina, estou conhecendo ela. Estou lendo o Livro dos Espíritos, leio o Evangelho, sei de cor salteado tudo, que beleza, que maravilha. Venho aqui a ser, ótimo. Estou no meu passe, ótimo, maravilhoso. Até que ponto essas situações estão me transformando? Estão me tornando uma pessoa melhor? Eu estou evitando uma discussão acalorada? Eu estou aprendendo a perdoar? Eu estou aprendendo a ficar calada quando eu tenho uma vontade de falar um desaforo. Mas ele que começou. E eu fico quieta. E eu me distraio e penso em outra coisa, aquilo passa e eu consegui dominar-me. Olha aí. Então, não vamos esperar que de fora para dentro vá modificar alguma coisa. Então, a gente conhece a doutrina e ela começa a se transformar. E aí, o melhor momento é quando tudo isso aflora em nós. Quando a bondade passa a ser um hábito entre nós. Quando a verdadeira caridade, que não espera o reconhecimento. Não, eu vou fazer porque todo mundo está olhando. Então eu vou ser educado porque todo mundo, afinal de contas. Mas quando eu cheguei em casa, eu vou ser eu mesma. Opa, como que eu estou sendo eu mesma? Gritando, berrando, criando confusão. Então, essa transformação, ela tem que ser verdadeira. Por isso que, de novo, o nosso Mestre Jesus, ele já dizia, vamos construir toda essa boa nova, todos esses ensinamentos em solo, em rocha. Porque se a gente construir na areia, qualquer ventania vai derrubar o nosso castelo das ilusões. Então não vamos, não vamos nos enganar. Nós temos que ser verdadeiro conosco mesmo, né? A gente pode até enganar um pouquinho o outro, mas a nós mesmos não. Porque a gente tem aquilo que a gente chama de consciência. E quando essa consciência bate, é complicado. Continuando aqui, ainda falando um pouquinho da nossa Amélie, outubro, né? Aquela rosa, até vim aqui um pouquinho de rosa, grenar, assim, para dar. Divide-se, então, a sua vida em grandes fases. Então, ela teve o período em que ela era uma senhorita, que ela era professora, que ela dava as palestras também. Quando ela conheceu o Allan Kardec, ela já era ela. Ela já era ela. Depois, passamos para a fase que aí sim torna-se a senhora rival. A outra fase é quando já começamos a perceber a grandiosidade da missão de ambos. O grande codificador,
Aí ela passa a ser a senhora Allan Kardec. E por fim, ela fica viúva. Ele vai primeiro. Ele vai primeiro. E ela continua com a sua missão da divulgação e da propagação do espiritismo. Gente, ela não se findou, ela não se amofinou em casa. Ela continuou com as atividades dela, de caridade. Ela ficava até altas horas, 4, 5 horas da manhã, oferecendo leite e pão para aquelas pessoas que não tinham o que comer. Então, a missão de todos dois foi muito gloriosa. E, afinal de contas, eles vieram para quê, então? Qual a grande missão deles? Então, divulgar, codificar, reunir relatos da doutrina espírita, que está amparada em 3 grandes pilares: ciência, filosofia e religião. E, rapidamente, só para a gente poder se conectar aqui, o que então significaria o espiritismo? Seria um conjunto de princípios e leis revelados pelos espíritos superiores. Por isso, mais uma vez, eu gostaria de repetir: no espiritismo não há uma personificação. O espiritismo não é Allan Kardec, tá? O espiritismo é a doutrina dos espíritos. E como que foi essa codificação? Foi contidas, né, nesse estudo aprofundado de anos. Se perguntarem, Kardec dormia? Tenho minhas dúvidas. Como é que era naquele tempo? Não tinha caneta Bic, pessoal. Não tinha caneta Bic, não. E nem tinha, luz elétrica. Como é que era? Era aquela velazinha? Aquela caneta penal? Eu tenho até uma que eu ganhei de presente que fica só como relíquia. Tentei escrever com ela, Joaquim. Meu Deus. Gente, eu começo a escrever meu A. Aliás, a minha letra é péssima. Mas eu comecei a caprichar na letra A, ficou tudo borrado. Eu fiquei imaginando, meu Deus, como é que era antigamente? Era aquela coisa do, né, aquele tempero. A dificuldade que tinha naquela época para fazer todo o trabalho irrepreensível que Allan Kardec e Amélie Bebê fizeram. Então, o que ficou para a gente? Livro dos Espíritos, campeão de vendas, né? Livro dos Espíritos, tudo de bom, né? Tudo de bom. Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno e a Gênese. Então, esses são os livros da nossa codificação. E nesse tríplice aspecto, a gente pergunta, mas que cheiro que vai fazer a ciência? O que tem a ciência a ver com o Espiritismo, que é uma religião? Será? Não. A religião é um dos aspectos da doutrina espírita. Então, o que a ciência veio trazer? Através da luz da razão. Que estuda os fenômenos mediúnicos através dos critérios científicos. Então, dentro de tudo isso, o que muda? A maneira de enxergar as coisas. Então, quando algo acontece, isso aí é o quê? É obra de quê? É obra da ciência que vai explicar os fenômenos que aconteciam tanto na época de Jesus, quanto os que acontecem agora. A lei dos fluidos, inclusive. A Gênese está aí para nos explicar. Surge, então, essa ciência, que é um dos aspectos, para tentar explicar as variadas situações, os problemas do homem. Então, nós temos o problema filosófico, são os problemas pessoais. Quem eu sou? O que eu estou fazendo aqui? Será que eu presto para alguma coisa? Eu sou ou não sou? Eis a questão. Ser ou não ser? Eis a questão. Vamos estudar, então, as questões filosóficas. Questões jurídicas, as questões sociais, como é que eu estou me relacionando com o social? Posso fazer, que nem os ermitões que sobem o Monte Everest? O Monte Everest é muito frio, Vamos subir outro monte. Vamos subir um monte mais quentinho. E fico lá, que nem Buda, refletindo sobre a vida e falo, pronto, eu não incomodo ninguém, ninguém me incomoda. Pronto, vou para o céu sem escalas. Será? Como que eu vou fazer isso? O homem é um ser eminentemente social. E a gente precisa dessa pedra de toque. Eu preciso do outro para poder saber quem eu sou. Porque a gente, às vezes, se desconhece, Aliás, às vezes, muitas vezes, a gente se desconhece.
Bastou alguém fazer algo conosco, que a gente não estava preparado para aquilo, a gente vai ter que analisar a nossa reação. Como eu vou reagir? A questão biológica, a natureza. Então, experimentemos ficar sem comer por 4 dias. Não vamos experimentar, não. A gente deixa isso para lá, né? Porque eu acho que a gente ia sucumbir. Tem a história que quando nós tivemos oportunidade aqui nascer, né? 2 meses atrás, que nós fomos convidados a participar de uma atividade com os jovens. E a gente programou-se para trabalhar com eles a justiça divina e a justiça da terra, já que eu tenho essa minha linha profissional, né? A gente advoga na área de família, sucessão, e também a gente está ali no nosso amor da vida, que estamos na academia, que é o grande amor mesmo das nossas vidas, profissionalmente falando. Então, a gente trabalhou com eles e eu dei um caso do homem das cavernas, né? Onde, se nós ficarmos muito tempo numa caverna, no escuro, quando a gente olhar a luz, a gente quase que não vai conseguir enxergar. É como se a gente ficasse cego, enxergando. Então, nessa passagem, né, em que aconteceu uma situação complicada, numa mina, né, em que os trabalhadores, eles estavam ali desenvolvendo algumas atividades e a mina desabou e eles ficaram presos ali por muito tempo. Então, eles conseguiram, depois de alguns dias, a comunicação com as pessoas que estavam ali na tentativa de salvá-los, mas eles ficaram sabendo que ainda ia demorar muitos dias. Os suprimentos haviam acabado, água, comida, tudo. E na história, né, nessa história fictícia, entre aspas, né, porque muitas coisas acontecem parecidas com isso, né, o homem querendo devorar o próprio homem. Um deles teve a ideia de fazer um sorteio e aquele que fosse sorteado iria servir de comida para os outros. E, pasmem, aquele que deu a ideia é que foi o sorteado. Quando ele viu que a coisa ia ficar complicada para ele, não, pensando bem, vamos desistir. Não tem nada a ver, vamos aguardar mais um pouco. Aí o pessoal, não, menina, não. Você deu a ideia, agora isso vai se consumar. E isso se consumou. Pouco tempo depois, o resgate conseguiu chegar a termo e todos eles foram para o grande tribunal. Que tribunal que é esse que a gente se refere? O primeiro tribunal que vem, né, à nossa mente. O tribunal da nossa própria consciência. Esse é um tribunal que não falha. Não falha. Não tem elementos probatórios que sejam tão suficientes para trazer para nós algo que nós devemos conhecer. As nossas limitações, os nossos equívocos, o que a gente precisa trabalhar. Então, dentro desse cenário, nós temos então que buscar o caminho da luz. E por isso que a história da caverna, simbolicamente, nos traz que, se nós ficarmos muito tempo na ignorância, né, das nossas condutas, se nós não tomarmos coragem para conhecer o que a gente precisa conhecer, a nós mesmos primeiro, do que a gente precisa se modificar, da onde que eu estou falhando em algumas situações. A gente está aqui na Terra para aprender, a gente não está aqui de férias. Né? Então a gente está aqui para aprender, para trabalhar, para construir, para transformar. É essa transformação do ser que a doutrina espírita vem nos convidar. Reconhece o seu verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz. Então eu tenho que sair de uma inanição, eu tenho que sair daquela situação morna, não estou nem aqui, não estou nem ali, para eu poder me transformar primeiro. E me transformando, eu consegui transformar aonde eu estou convivendo. Primeiro lugar de convivência, onde que é? Família. Família. E por isso, de novo, esse tríplice aspecto da doutrina. Olha só como é convidativo. Como é que a gente consegue interpretar agora no viés filosófico? Então, eu tenho a ciência para explicar todos os fenômenos
que ocorrem na natureza, cientificamente, pautados na razão, pautados no côgnito. É a fé raciocinada. Eu acredito porque eu sei, eu entendo a lei dos fluidos. Quando eu entro ali na sala de passe, eu entro e sei que aqueles fluidos vão me fazer bem, que aqueles fluidos vão transformar a atmosfera psíquica que eu estou, usando a minha mente, a minha vontade de ficar melhor, de me curar. A água fluidificada, por exemplo. E agora a parte filosófica. Então a gente precisa entender, eu estou aqui à toa, só passeando na Terra? Estou com os meus mais próximos do nada. Pego a flor e mal me quer, bem me quer. Mal me quer, Não! O acaso, na verdade, ele não existe quando a gente começa a compreender que tudo na nossa vida há uma engrenagem. Tudo na nossa vida tem uma razão de ser. E dentro disso, vem a outra pergunta. Então, eu já sei que eu preciso estar aqui. Agora, como que eu vou funcionar aqui? Como que eu sei qual a finalidade, qual o meu papel, qual a minha função primordial que começa na família? E, por último, o último aspecto, então já falamos da ciência, da filosofia e agora da religião. Então, a religião vai nos promover, então eu vou repetir, está aqui, a transformação moral do homem, revivendo os ensinamentos de Jesus. Então, o espiritismo é o cristianismo redivivo. E Jesus havia falado, vai trazer para vocês situações, tirar o véu que vocês mais tarde vão compreender. Então, é uma religião sem dogmas, sem sacerdotes, sem vela, sem ídolos, sem imagem, sem adoração exterior. Nós temos que nos conscientizar disso. Não vamos projetar em coisas. A gente está aqui para crescer como pessoa, evoluir como espírito, e essa evolução vai depender de cada um de nós. Não adianta a gente colocar a felicidade na mão do outro. Olha, eu só vou ser feliz se você me amar. Esqueça. Não dá. A gente se ama o outro. Se o outro quiser nos amar, bem. Se ele não quiser, o problema é dele. A mesma coisa do perdão. Olha, eu perdoei. Mas Adriana, ele não está querendo me perdoar. O problema é dele. O problema é ele que vai ter que lidar com isso. Jesus já dizia, cada um cuida da sua administração. Mas ele também recomendava, reconciliai-vos com seus inimigos enquanto está a caminho. Enquanto você tem a oportunidade dessa vida. Porque depois pode ficar mais difícil. Então, por isso, reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que ele faz para domar as suas más tendências, as suas más inclinações. E qual é o real objetivo, então, dessa doutrina? E a gente, então, se questiona. E hoje? Qual a verdade que temos? O homem já se descobriu? A gente consegue chegar até a Lua. Está descobrindo agora, que a galera já falava 1.800 anos, séculos atrás, que nós não somos os incríveis habitantes da Terra. A pluralidade dos mundos habitados, já dizia Jesus. Então o homem ele faz peripécias, ele descobre, ele inventa, ele reinventa, está aí o ambiente virtual, a gente faz maravilhas, avatar e sei mais lá quanta coisa aparece. Mas e os problemas íntimos, será que a gente está conseguindo resolvê-los? Onde que está a resposta? Então, mais uma vez, é a doutrina espírita que vem nos dizer, que vem nos ajudar a encontrar o caminho da luz, a encontrar as verdadeiras respostas para as nossas indagações, o conhecimento de si mesmo, que é o meio mais prático e eficaz para resistir ao mal. Então, eu tenho que me conhecer. Eu me conhecendo, eu vou me preparar para enfrentar as intempéries. Aí a gente lembra de uma historinha de criança que a gente contava, dos 3 porquinhos. Um não queria saber de nada, só queria saber de brincar. Então construiu a casa lá de qualquer maneira, chamou o irmão, o outro também já deu uma melhorada, e o outro, o terceiro irmão, falou, não, peraí, vamos parar de brincadeira, vamos construir uma casa bacana, vamos construir uma casa forte, porque se vier uma intempérie, qual intempérie que eles enfrentaram? O lobo mau. E qual é a intempérie que a gente pode enfrentar? Só a gente que vai saber. Então, a dor não vai avisar.
ela vai bater na nossa porta. O escândalo vai bater na nossa porta. No Evangelho já traz isso. O escândalo é necessário, mas ai daquele que praticar o escândalo. Então, para a gente poder realmente verificar o que acontece conosco, autoconhecimento. É a chave do progresso individual e Kardec trabalha isso na questão 919. Autoconhecimento, a chave do progresso moral. Não vamos nos enganar. A gente precisa se reconstruir. Como que a gente vai fazer isso? Conhecendo a doutrina, vendo toda a diretriz que a gente tem, um manuncial de ensinamentos, a boa nova. Segundo passo, a gente nos transformar intimamente. E terceiro, aquilo sair de nós, em atitudes, em comportamento. Não adianta a gente falar muito e fazer pouco. Porque as sinagogas, as igrejas, os templos estão cheios de fiéis. O problema é pôr em prática. Então, é isso que Jesus nos convida. E, claro, a educação, que é a chave do progresso moral. Educar-nos, educar os sentimentos. Nós deixarmos de ser brutos no sentimento, o revide, a mágoa, a intolerância, o ódio, a desforra, o duelo. E a gente, então, passar por esse processo de purificação através da educação, que é a chave do progresso moral. Então, por isso que Jesus diz que brilhe a vossa luz. Vamos achar o caminho da nossa luz. E o outro personagem, então, que nós lembramos de trazer para vocês, já chegando ao final, é o nosso Francisco de Assis. Olha que coisa bacana, Outubro também, olha lá que bacana. Kardec em outubro, Francisco de Assis em outubro. Qual a missão de Francisco? Será que ele trouxe alguma missão para nós? Quais os ensinamentos que ele veio, se transformar para transformar-nos enquanto pessoas na sociedade? Francisco de Assis, ele foi batizado com um nome italiano, gente. Vamos ver se eu vou saber falar. Alguém sabe italiano aí? Ah, meu Deus. Eu vou falar, vocês vão dizer que está certo ou está errado. Giovanni Di Pietro di Bernardone. É isso mesmo? Estou certo ou estou errado? Se tiver errado, também está tudo certo. Mas vocês vão compreender. Ele nasceu entre mais ou menos por volta de 1181, ou a história não diz claramente, mas ficou dentro desse período aí. E ele se tornou um frade católico nascido na Itália, Claro, Francisco, italiano. Teve sua juventude muito inquieta e equivocada. Voltou-se para uma vida religiosa de completa pobreza. Largou tudo, abandona tudo, pega a sua cruz e siga-me. Já convidou Jesus. E ele, então, ele funda a ordem, dos frades menores, mais conhecidos como os franciscanos. E deixou para a gente um legado que então eu quero terminar a nossa reflexão de hoje com a oração de São Francisco. Antes disso, eu vou contar uma situação para vocês. Já tem alguns anos que nós tivemos a oportunidade de conhecer Assis. E fomos lá conhecer, onde tudo começou, com Francisco. Não por nada não, mas eu nasci mais ou menos no mesmo dia de Francisco. Olha que lindo, que show, que show de bola, Mas, Adriana, você nem sabe se ele nasceu, mas finge que nasceu, está tudo certo, está tudo bem. Então, nós fomos lá conhecer, toda aquela história, pessoalmente. Eu tinha um desejo enorme de conhecer Assis. E quando entramos, na igrejinha que se comemorava, que se fazia-se presente toda a história, gente, numa simplicidade, que eu fui, assim, vou esperar o quê, Uma simplicidade incrível. E, pessoal, quando a gente entra, a gente coloca o pé ali, olha, é uma emoção indescritível. A vontade era de chorar, e a gente via aquela energia daquele lugar. E aí eu fiquei pensando, por isso que eu também resolvi trazer essa oração
de Francisco para vocês. Porque se a gente for pensar bem, entender bem o significado a caminho da luz, a gente vai entender, né? E se perguntar, o que eu estou fazendo aqui? O que eu preciso melhorar? Como que eu vou ser, como que eu poderei me tornar um instrumento de paz para alcançar o caminho da luz? Então, deixo aqui a oração de Francisco de Assis. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver o ódio, que eu leve o amor. Onde houver a ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união. Onde houver a dúvida, que eu leve a fé. Onde houver o erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Mestre, fazei que eu procure mais. Consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Pois é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Muito obrigada pela atenção de todos vocês. O nosso agradecimento, Adriana, pela palestra, pela mensagem que nos trouxe, e fica registrada essa maravilhosa oração de Francisco de Assis com a nossa prece final. Nós queremos, antes de encerrar e passarmos para o trabalho dos passes, trazer um recado da diretoria de que no próximo dia 28 de outubro a casa vai promover um encontro que será um encontro de fim de ano da SER. 28 de outubro é um sábado, às 14h30, nós vamos nos reunir aqui no salão. Vai haver uma breve fala, uma breve cerimônia e depois então um encontro com uma mesa com doces e salgados, e todos estão convidados a trazerem a sua participação em bebida e ou alguma coisa que se possa comer. Assim a gente divide a responsabilidade do sucesso do nosso encontro. Não esqueçam, dia 28 de outubro, sábado, 14h30. Vamos aproveitar, vamos nos confraternizar, não encerrando as atividades, evidentemente, simplesmente demarcando esse encontro, essa reunião fraterna que faremos. Nós vamos dar início ao trabalho dos passes. Vamos pedir que os que vão tomar passe, por favor, aguardem sentados e todos serão chamados. Muito obrigado.